Olá, graça e paz. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos aqueles que estão junto com você, sua família, amigos, familiares, colegas, conhecidos, vizinhos e todos mais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero aqui deixar com você uma saudação especial vinda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero me apresentar também aqui rapidamente. Eu sou o pastor Davi, pastor da comunidade evangélica no Jardim Industrial, uma igreja que está aberta para pessoas já há 15 anos. Graças a Deus, estamos na rua Padre Antônio Vieira, número 114, no bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais. E será um prazer receber você em um dos nossos cultos de domingo, às 9 da manhã e também às 19 horas. E se você também quiser participar de uma programação no meio da semana, você não precisa nem sair de casa. Basta você acessar o facebook.com/comunidade JI. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos a quarta online. É uma programação toda preparada e pensada para poder abençoar pessoas também que, de repente, não têm tempo de se deslocarem a uma instituição, né, a igreja, né, a programação local. Então, nós temos essa programação pensada para abençoar vidas também. Deixa eu te pedir mais uma coisa. Se você puder, se inscreve aqui no canal, né, aperta aí o botãozinho de se inscrever, ativa o sininho, que é muito importante para a gente, para dar sequência no nosso projeto aqui, na nossa pregação dentro desse canal. Bom, nós estamos nessa série aqui sobre batismo e nova vida, né? Você está acompanhando com a gente aqui nessa playlist, e hoje eu estou gravando aqui, esse vídeo é o segundo vídeo da série sobre batismo e nova vida. E nós começamos falando sobre o que é o batismo e como eu devo ver, como eu devo me portar diante do batismo, né? Eu falei de 3 passos muito importantes, 3 situações muito bacanas no primeiro vídeo. E agora eu quero dar continuidade sobre o que é o batismo e como eu devo enxergar o batismo. Mas eu vou, na verdade, nesse episódio, nesse vídeo, eu vou te contar algumas histórias, eu vou te localizar diante do conceito do batismo nas águas, tá joia? Para que você possa compreender bem sobre esse tema. E no próximo vídeo, o terceiro vídeo da série, nós voltamos e vou falar, no terceiro vídeo eu vou falar de mais 2 passos sobre como enxergar o que é e como enxergar o batismo, tá joia? Então vamos lá, vamos começar de Mateus 3, verso 2, dizendo assim, 1 e 2, vou ler o 1 e 2, Mateus 3, 1 e 2. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, o batismo não é uma ação ou um costume propriamente dito dos cristãos. O batismo não é algo que somente nós, não é algo que nós temos posse, né? O batismo não é algo da igreja cristã. O batismo, para falar a verdade, é uma prática de muitas outras religiões, e também é uma prática muito antiga. Ela acontece de tempos remotos, realmente. Essa prática foi instituída e instaurada realmente séculos, muitos séculos antes de Jesus, mas em outras religiões que não a judaica também foi instituído no mundo todo, em várias culturas, e né, num determinado momento, algumas repartições, facções, né, vou falar assim, do judaísmo aderiu também à questão do batismo. E nesse tempo de Jesus era uma prática muito comum acontecer dos professores, né, dos mestres ou chamados rabinos, eles batizarem os seus alunos, batizarem os seus discípulos. Por quê? Porque de onde surge essa proposta e o que quer dizer
a proposta do batismo? A imersão nas águas, né? A gente tem o batismo propriamente dito, o batismo por imersão, que é esse quando o indivíduo ele é imergido, né? Ele deita na água e ele sai dali todo molhado. E a gente tem a prática do batismo por aspersão, que é aquele batismo onde se joga a água, né, no indivíduo que está sendo batizado, né? Então a gente tem essas duas vertentes, né? A aspersão e tem a imersão e tem algumas outras variáveis também, mas essas duas são as principais. E o batismo, ele surge com uma conotação muito especial, uma conotação muito importante, que é a conotação de autoridade, né? Que é a conotação de reconhecimento de autoridade, reconhecimento do ensinamento do mestre. Então, você tem um professor, você tem um mestre, quer seja lá qual matéria for, quer seja lá qual disciplina for. Na Grécia Antiga já se usava o batismo no momento da inauguração dos estudos dos alunos. Por quê? Porque o mestre ele estava ali trazendo para a sociedade em volta, trazendo para aquelas pessoas, os pais, os familiares daqueles alunos, estava trazendo um símbolo para aquelas pessoas de que o aluno ele deixaria o seu conhecimento no passado, ele deixaria a sua conduta ou toda a sua informação, ele abriria mão do seu aprendizado antigo ou dos seus conhecimentos antigos, ele abriria mão. Quando ele entrava na água, ele estava abrindo mão, e quando ele voltava da água, ele estaria voltando limpo de conhecimento, ele estaria voltando lavado de conhecimento, despido de toda e qualquer pretensão de saber alguma coisa sobre aquela matéria que aquele professor que o estava batizando estava se dispondo a ensiná-lo. Então, o que acontece? Quando João, né, está ali no deserto da Judéia, batizando pessoas, ele estava na posição de mestre, de conhecedor da lei e também de um profeta. Ele estava nessa figura de um profeta e ele estava pregando e angariando muitos alunos. Uma coisa muito importante da gente entender é que João Batista não era só ele que batizava, né? Esse nome João Batista, né, não é sobrenome, Batista justamente porque ele estava ali para batizar alunos, discípulos. E estava vindo muita gente para ele batizar. Por quê? Porque o ensinamento dele estava sendo reconhecido como um ensinamento diferenciado. E qual era a tônica do ensino de João ali no deserto da Judéia, próximo ao Rio Jordão? O que ele pregava ali? Qual era a tônica da sua pregação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Essa era a tônica da mensagem de João Batista. E quando ele se propõe a pregar, quando ele se propõe a batizar pessoas sob esse ensinamento, nós vimos e entendemos Jesus vindo ser batizado por João. Nós lemos isso, Jesus vindo ser batizado por João. E quando Jesus chega até o Rio Jordão ali para ser batizado, João fala com ele assim: olha, eu não sou digno sequer de desatar suas sandálias, que dirá de te batizar. Aí ele fala para João, fala: não, convém que eu passe por esse batismo. Presta atenção. Convém que eu passe por esse batismo, por quê? Convém porque a tônica do ensinamento de João,
a tônica do ensinamento dele era que o reino estaria sendo anunciado, que um reino estava chegando, que era para arrepender dos pecados. Era para se arrepender porque um reino estava sendo gerado e ele estava chegando. Então, Jesus, na sua soberania, ele disse para João que convinha que ele também fosse batizado. Por quê? Porque ele era o responsável pela instauração desse reino. E ele queria mostrar publicamente para as pessoas, ele precisava cumprir normas, rituais, ele precisava cumprir rituais para que as pessoas pudessem crer naquilo que ele estava pregando, que ele iria anunciar, para que nós crêssemos, inclusive, até nos dias de hoje, naquilo que Jesus fez, que é ensinar arrependimento para que a gente tenha acesso ao reino dos céus. É muito importante. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Mateus, próprio capítulo 3, lá no verso 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Maravilha, sensacional a gente ver esse texto aí. Então, Jesus, ele se batizou cumprindo aquele ritual de que existe um ensinamento sobre mim e eu agora estou cumprindo, eu estou disposto a viver esse ensinamento. Eu estou disposto a passar a viver por esse princípio. Era isso que o batismo queria dizer, era isso que os professores faziam, era isso que os professores ensinavam ao batizar. Olha, você não tem mais conhecimento, agora o conhecimento é o meu, é a minha mensagem, é o que eu estou falando que você deve cumprir, é o que eu estou falando que você deve fazer. Então, João, qual era o ensinamento de João? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus agora, ele estava apto, ele também se tornou apto a fazer essa pregação. Ele se tornou apto a fazer essa pregação e espalhar essa pregação aos confins da terra, né? Através de nós, os seus discípulos, porque isso ele também nos ensinou. Agora, olha só que bom, que coisa interessante. Nós entendemos, então, que o batismo é uma prática que já existia há muito tempo, que existe já há muitos anos, que não é uma posse da igreja evangélica ou da igreja cristã, é algo que acontece em muitas outras religiões, mas que o nosso batismo tem um propósito, tal qual os outros batismos também têm um propósito, que é o propósito de submissão e autoridade, de definir essa questão de submissão e autoridade. O nosso também tem um propósito. E qual é o propósito do nosso batismo nas águas? O propósito do nosso batismo nas águas, entre autoridade e submissão, é que o Senhor nos convida ao arrependimento para que a gente tenha acesso ao reino dos céus. E nós, então, definimos passar pelo batismo diante dessa mensagem. Nós batizamos para dizer que nós nos arrependemos dos nossos pecados, erros e falhas, porque nós queremos ter acesso ao reino dos céus. Então, por isso, nós não batizamos pessoas ou crianças, por exemplo. Nós não batizamos crianças que não têm ainda nenhum tipo de definição
daquilo que é certo e errado, né? Nós não batizamos pessoas, por exemplo, que não têm condição de confirmar, que entendem que estão sob esse ensinamento, essa definição de submissão e autoridade, né? Eu vou deixar um exemplo aqui. Às vezes a gente tem pessoas que têm, por exemplo, uma paralisia cerebral, né? A gente fazer um batismo apenas como um ritual, um ritual de beleza, não justifica. Se aquela pessoa tem aquela paralisia, significa que ela não tem pecados para se arrepender, né? Ela tá limpa. Se ela não consegue definir entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado, ela não precisa passar pelo ritual do batismo, porque se o batismo for feito só para ser uma cerimônia, passa-se a ter uma função muito distorcida daquilo que foi definido. Então, nós batizamos pessoas que têm condições, que querem se arrepender dos seus atos, que querem dizer: eu me arrependo de ser um pecador, me arrependo e entrego os meus pecados nas mãos do Senhor Jesus para que eu tenha acesso ao reino dele, né? É como se a gente estivesse falando assim: olha, Senhor, eu estou aqui falando que todo o meu entendimento, todo o meu conhecimento, todo o meu estilo de vida, eu abro mão dele porque eu quero estar debaixo do seu ensinamento. O Senhor, como professor, são seus ensinamentos que eu quero que determine a minha vida. Não são os ensinamentos que eu aprendi no mundo, mas os ensinamentos que eu aprendo com o Senhor é o que vai definir minha vida, porque eu quero ser um cidadão do céu. Amém? Então, olha que coisa importante, super interessante, a gente perceber o batismo dessa forma. A gente perceber o batismo como uma definição de autoridade e submissão. Nós podemos compreender que Jesus nos chama para arrependimento, um arrependimento genuíno, né, para que a gente tenha acesso ao reino. Agora eu quero ler um outro texto aqui, também muito, muito importante. Nós até comentamos dele no primeiro vídeo, mas eu não li, e eu quero ler ele com vocês aqui nesse segundo vídeo, né, no segundo episódio da nossa série aqui, que é Marcos 16. Eu vou ler o 15 e o 16. Olha só, Jesus, logo no início do seu ministério, nos dá uma hiper, super, mega, power, blaster lição a respeito de que o nosso batismo tem um propósito definido, e depois da sua ressurreição, ele deixa para nós esse texto. E disse-lhes, né? Quem disse-lhes? Jesus lhes disse, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto, ele fecha a sentença dessa questão do batismo para nós como um batismo de arrependimento. Porque Jesus disse aos discípulos: ide por todo mundo pregando o evangelho, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Pregando o evangelho, qual é a pregação do evangelho, meu irmão, minha irmã? Qual é a pregação que ele está falando ali? Arrependei-vos para ter lugar no reino dos céus que está sendo instaurado aqui para nós, através de Jesus. Quem crer nessa pregação e aceitar ser batizado, ou seja, aceitar estar sob essa submissão, aceitar estar na submissão dessa autoridade de que eu realmente preciso me arrepender para ter acesso a essa pessoa, será salva. Quem não for batizado
né? No entanto, não tá, aliás, está falando quem não crer será condenado, né? Jesus não está falando assim, quem não passar pela água do batismo vai ser condenado. Não, essa colocação ali é uma colocação, tá junto. A situação, o crer e batizar é uma coisa só, né? Ele está fazendo menção lá de João, lá no deserto da Judéia. Ele está fazendo menção, é uma coisa só, porque muitas pessoas passam também por um pavor, por um pânico, né? De não batizar, às vezes um parente, um familiar que está doente, está no leito de morte e não batizou, e aí a pessoa lembra desse texto, né? Mas Jesus falou que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, condenado já está. A pessoa às vezes fica, né, nesse desespero, nesse pânico. Olha, na verdade, o batismo seria um marco público. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Eu falei que os professores, né, os líderes, os rabinos, né, os líderes, eles, mesmo de disciplinas seculares, os líderes batizavam seus discípulos publicamente, mostrava para a sociedade publicamente que agora eles não tinham mais o conhecimento deles, mas que agora aqueles alunos iriam passar a vivenciar o conhecimento e os ensinamentos do seu professor. Lembra? Então, o batismo é uma manifestação pública do crer. Se a pessoa não teve condições, depois de crer, se ela não teve condições de passar pelo batismo, mas ela creu, ela será salva, né? Porque crer e batizar, nesse texto, mais uma vez insisto, nesse texto é a mesma coisa. Nesse texto ali, crer e batizar está falando da mesma coisa. Mas não significa que o batismo nas águas, né, o passar pelo batismo, seja o critério da pessoa ser salva. O critério de nós sermos salvos, irmãos, é o sacrifício de Jesus. Esse é o critério de salvação, né? Esse é o principal critério. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e nos resgatou do império das trevas. E sermos batizados é uma coisa muito bonita e é uma ação. Eu digo para você que nos tempos atuais, passar pelo batismo é um ato de adoração. Passar pelo batismo, entrar na água ali, convidar parentes, amigos, familiares, vizinhos, aquilo ali é um ato de adoração, né? Que a gente está adorando a Deus com essa obediência de dizer publicamente, sim, eu quero ser e viver o arrependimento, porque Jesus veio e me ensinou isso, que eu preciso confessar que eu sou um pecador, mas que eu me arrependo disso e eu quero ter acesso ao reino dos céus. Amém? Então, fica falado aí, fica ministrado também nesse vídeo aqui, nesse episódio, a respeito de batismo em nova vida, para você entender um pouco da história, o que é e significa batismo, né? Realmente, a gente falar que tem um propósito define muita coisa, né? Explica muita coisa, porque algumas pessoas devem se batizar e outras não devem se batizar, né? Porque nós fazemos o batismo de uma forma e não fazemos ele de outra forma, porque existe um propósito, senão a gente ia distorcer o propósito e o sentido bíblico de tudo isso. Tá joia? Então, fica ministrado aqui para você dentro desse tema, esse segundo episódio da série Batismo e Nova Vida. Deus abençoe você e, mais uma vez, deixo aqui o pedido para você se inscrever no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse canal com mais pessoas, compartilha com mais amigos, familiares aí, que vai nos ajudar. Também fica para você o convite para vir participar conosco de um culto presencial nos domingos, às 9 e às 19 horas, na rua Padre Antônio Vieira, número 114, bairro Jardim Industrial, em Contagem, Minas Gerais.
Para você também fica feito o convite, para você que está aí na correria do dia a dia, não tem muito tempo no meio da semana para se deslocar até a congregação para poder cultuar. Participe conosco da quarta online pelo facebook.com/comunidadejI. Quarta-feira, às 20 horas, nós estamos online, servindo ao Senhor e levando a palavra dele a outras pessoas também. E eu deixo para você também aqui o convite para contribuir com o nosso ministério. Contribua através do seu dízimo, através da sua oferta, faça uma colaboração para que nós possamos continuar com a administração e o ensinamento do Evangelho, tanto aqui no ambiente online, quanto no ambiente presencial também, em nome de Jesus. Na descrição do vídeo tem uma chave Pix e tem também dados de uma conta para você fazer aí a sua transferência, fazer aí a sua colaboração através de uma oferta ou da entrega do seu dízimo também, que é uma bênção sobre o nosso ministério. Que Deus abençoe você, que você tenha tudo de bom acontecendo na sua vida, da sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. Graça e paz.